turma, pais responsáveis, tá? Neste vídeo eu estou falando um pouco a respeito do projeto Chique Chique Entre Cores, Versos e Poesia, um projeto da Escola Cecília Meirelles que visa valorizar os aspectos culturais da nossa cidade, que visa refletir a respeito de datas simbólicas que nós temos no nosso calendário cultural. O mês de junho é um desses meses em que nós temos algumas datas que são importantes para a nossa cultura, como é o 13 de junho, a data da emancipação política na nossa cidade. Nossa cidade completou 92 anos de emancipação política, mas a nossa história cultural é bem anterior a essa data, certo? Então, para se desenvolver um projeto de cultura, um projeto que envolve os aspectos culturais da nossa cidade, a gente precisa falar um pouco do que é cultura. Tá bom? Então, o que é que nós entendemos por cultura? Qual é o papel da educação? Qual é o papel do educador? Qual é o papel da sociedade na transmissão da cultura? Então, eu gostaria que vocês pensassem sobre isso, conversassem com os alunos, conversassem com outras pessoas a respeito deste questionamento, certo? Então, eu coloco essa imagem para a gente pensar um pouco. O que é cultura? Então, quando eu penso cultura, eu penso nas suas expressões, na sua diversidade. Então, eu penso no folclore, nas lendas, nos contos populares, eu penso nas narrativas orais, nos causos, né, no contar, na contação de história. Eu penso na religião, né, nessa religião que recebe influência de diversos povos, de diversas culturas, né, como é a religião vivenciada pelas nossas comunidades ribeirinhas. Eu penso nas manifestações dessa cultura, nas formas como essas comunidades, tanto do centro quanto da zona rural, elas manifestam a cultura que existe dentro delas, certo? Eu vou observar como a nossa cultura é representada na música, na poesia, como ela é representada na pintura, na dança, no teatro, como eles conseguem esculpir no artesanato, nas esculturas, como eles conseguem representar a cultura nos seus casarões, nas suas construções antigas, e como essa cultura ela é preservada na memória e como ela é transmitida para as sociedades vindouras, certo? Então eu penso cultura em uma dimensão, em uma certa dimensão. Essa dimensão sou eu, enquanto ser humano, que vou definir, né, como nós conseguimos enxergar esses aspectos culturais que estão aí presentes na nossa sociedade, certo? Então, a antropologia diz que a cultura é um espelho para o homem. Então, o que somos? O que somos advém das experiências, dos conhecimentos que nós adquirimos. E boa parte desses conhecimentos e dessas experiências, elas são vivenciadas. Elas são vivenciadas nas experiências, no contato com o outro, na forma como eu recebo esses saberes e esses fazeres que estão aí no nosso cotidiano, ok? Então, o Dicionário de Ciências Sociais, ela define cultura, né? Eu coloquei duas definições. Diz que cultura é a vida total de um povo, né? Todos os povos de todas as épocas, ele tem uma cultura, ele tem uma história, tá? Essa herança cultural, todos aqueles saberes que tiveram significados, que tiveram sentido para aquele grupo cultural, ele é passado para as próximas gerações. É uma herança social que o indivíduo recebe do seu grupo, é considerada como parte do ambiente em que esse homem foi criado, certo? Então, eu tenho outra definição. Ele diz que cultura compreende tudo aquilo que eu disse no slide anterior. Artefatos, bens, processos técnicos, hábitos, valores herdados, patrimônios materiais e imateriais de uma sociedade, certo? Então, a gente divide, a gente precisa enxergar esses aspectos culturais nessas dimensões, do material e do imaterial, daquilo que é visto e do que não é visto. Então, eu preciso valorizar os dois. Aquilo que está preservado na memória de Dona Dadinha, na memória de seu Milton das Carrancas, na memória de Dona Anita do samba de roda, de Dona Moreninha na Ilha do Miradouro, de seu Souza lá na Ilha da Esperança, de tantas outras pessoas
que detém saberes imateriais, que são simbólicos e que têm um significado bastante importante para a nossa sociedade. Tá? E também eu preciso enxergar isso nos aspectos materiais, nas construções que estão no entorno da Praça da Caldeira, que estão no entorno da Praça do Máximo, que estão nas ruas, nas diversas ruas da nossa cidade, que estão expostos em determinados locais. Né? Então a gente precisa enxergar o que é que tem sentido e o que é que tem significado para essa sociedade e que nos representa e que as gerações futuras precisam ter acesso. Então a gente pensa na cultura nessas duas dimensões, material e imaterial. Tá aí uma imagem, né? Essas fotos foram vivenciadas, tá? Então foram fotos que advêm de experiências culturais que me formam enquanto ser humano. Tá? Então, temos aí representações materiais e imateriais de um povo, certo? Então, como vocês podem ver, representações de rezadeiras, contadores de história, de memórias das comunidades quilombola, de histórias de santos, de igrejas, né, de cultura popular, né, de experiências vivenciadas que nos formam enquanto ser humano e que está aí no nosso entorno, né, à nossa disposição, certo? Como é o caso da Igreja do Miradouro, um dos patrimônios considerados mais importantes do interior da Bahia. Ele é um patrimônio completo, ele é um patrimônio material e imaterial de um povo, pois a dimensão simbólica que existe ao entorno dessa comunidade, que é a comunidade da Ilha do Miradouro, ela torna esse lugar como um lugar da memória, um lugar de cultura, né? Porque de lá vem muitas das experiências, muitos dos saberes que nos fez tornar uma cidade, que nos levou até o 13 de junho, por exemplo, certo? Então a Igreja do Miradouro, a Igreja de Senhora Santana, é uma dimensão simbólica muito importante para a nossa cidade e que é preservada pelos órgãos, né, que são responsáveis pela preservação. A nossa igreja, a Igreja do Miradouro, ela é tombada pelo IPAC, Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia, e foi reconhecida, né, como um patrimônio do Estado, do nosso Estado, e que nós precisamos reconhecer como tal, ok? Então, essas sociedades, elas transmitem às novas gerações o patrimônio que recebeu dos seus antepassados. Então, esses saberes muitas vezes não são adquiridos na escola, mas eles são importantes para essa comunidade, tá? Então, desde que nasce, nós conseguimos ser influenciados pelo meio social no qual nós vivemos, tá bom? Então, a gente precisa vivenciar essa cultura, e eu só vou vivenciar essa cultura a partir do momento em que eu tenho acesso a ela. E eu só vou ter acesso a ela se ela for preservada, e se ela for valorizada. E se ela não for valorizada, aos poucos esses saberes vão se perdendo, porque as gerações futuras, elas não valorizam, nesse sentido não terão acesso, no sentido tende a desaparecer. E não é isso que a gente quer quando a gente pensa em cultura. Então, nós estamos a formar uma identidade cultural. É esse o nosso papel nesse projeto. É fazer com que vocês desenvolvam uma identidade cultural. Essa identidade cultural ela é fundamental no desenvolvimento de um sentimento de pertencimento. A gente precisa se sentir pertencente à nossa cidade. A partir do momento em que eu me sinto pertencente à nossa cidade, eu vou comemorar o 13 de junho como uma das grandes conquistas dos povos que chegaram aqui lá no final do século XVII. Tá bom? Então, é compartilhar esses aspectos culturais que eu estou compartilhando com vocês aqui nesse slide, certo? Então, eu afirmo que a nossa identidade ela é fluida, ela está em processo de construção, ela é móvel, pois a partir do momento em que eu tenho acesso a esses conhecimentos, eu começo a moldar quem eu sou. E a gente não pode deixar de lado a cultura, porque a cultura vai ajudar a formar esse indivíduo, esse sujeito participante dessa sociedade, que vai defender a sua diversidade cultural, que vai defender o seu povo, né? E que vai fortalecer todas as outras identidades que existem dentro dessa sociedade, certo? Então eu não posso de forma nenhuma deixar que a pós-modernidade, a identidade do consumismo venha me formar e eu deixo de valorizar o imaterial para valorizar o material. Ontem, assistindo o filme, eu pensei muito na frase, né? O essencial é invisível aos olhos.
Então, cultura é isso, tá bom? Beijos e até o próximo vídeo.